Olá, tudo bom, pessoal? Aqui Dorval, gravando aí mais um vídeo aí para o canal. Eu queria falar de tantas coisas aí com vocês. Aliança milenar, precisamos conversar ainda bastante sobre isso. Yao me segurou um pouco, já era para me ter feito os vídeos sobre esse assunto, mas por algum motivo que eu ainda não sei, ele tem me mandado esperar. Mas me deu liberdade para eu voltar novamente a conversar com vocês sobre a Santa Ceia. Por amor a tantos irmãos e irmãs que não conseguiram ainda adquirir o entendimento, nós vamos voltar ao assunto. Está em você assistir ou não esse vídeo. Bom, Yao tem pesado muito meu coração, porque onde eu vivo aqui, a cidade onde eu vivo, Londrina, o movimento, esse movimento dos vencedores está indo em direção a fazer a ceia. E então, se ao tocar nesses corações aí, eu fico mais aliviado e com certeza Yao também. Espero que vocês entendam aí o que a gente vai estar falando. Clamo a Yao que vocês estejam em oração, não para criticar, mas para ponderar junto comigo o que a gente vai estar conversando. As pregações, elas hoje em dia, né, sendo feitas aí pelo Romilson, como eu já falei em outros vídeos, aparentemente ele não crê na aliança milenar. Então, para ele, a aliança que está em vigor é a aliança da graça. E essa aliança da graça, ela é feita para a noiva. Lucas 22 fala que a ceia ela é feita como aliança do Machia com a noiva, apregoando a morte que houve para a salvação dos pecados. É a base do evangelismo. Não é para apregoar a morte, porque a morte já tinha acontecido, é para apregoar que houve a morte. Isto é o evangelismo, a base do evangelismo. Houve uma morte e houve uma ressurreição. Houve um derramamento do sangue. Essa é a parte do cordeiro. É o cordeiro sendo imolado, derramando seu sangue para expiar os pecados. Em memória disto, não da morte, como sendo a morte um momento definitivo para Yahshua. Yahshua ressuscitou. Mas é na morte que houve a purificação, é na morte que houve o perdão dos pecados. Por isso que é importante o memorial da Santa Ceia para a noiva. Bom, tendo dito isso, temos dois personagens em 1 Coríntios 11. Desde o começo de 1 Coríntios 11, que fala da Santa Ceia, a parte de Paulo, Paulo começa falando de duas figuras, do homem e da sua esposa. Vamos lá dar uma olhada, por favor. E depois Paulo fala da ceia. Veja, não foi dois assuntos separados, era o mesmo assunto. Primeiro, ele fala sobre o noivo e depois a noiva, e depois fala da ceia, que é aliança
desses dois, do noivo e da noiva. Vocês estão compreendendo? Vão lá dar uma olhada, leiam. Então há dois personagens que são importantes, o noivo e a noiva. O noivo é Yahusha. E quando ele morreu, ele foi a cabeça do corpo que foi levada, que foi para o céu. O corpo ficou aqui sendo gerado. Eu acho que isso é de conhecimento de vocês. Mas o corpo não é a noiva. A noiva é outro corpo. Hoje nós conhecemos a noiva, que é a igreja, como Laodiceia. O corpo do Mashiach, hoje, é Filadélfia. São dois corpos diferentes. Tu não pode ser a noiva e dizer, eu faço parte do grupo do filho varão, dos vencedores. Tu não pode. Porque ou tu é a noiva, ou tu é o filho varão. O filho varão a gente sabe que é Yahusha. Não há dúvida que o filho varão é Yahusha. Só que Yahusha é a cabeça desse corpo. Nós somos o restante do corpo, que ficou aqui sendo gerado. No ventre da mulher, no ventre da igreja. Mas ele saiu do ventre da igreja. São dois corpos diferentes hoje. Então, ou você é a noiva, ou você é Yahusha, ou você é o corpo de Yahusha. Nós vemos em Lucas 22 que essas duas figuras, noiva e Yahusha, ficam presentes ali fazendo uma aliança. Só que ali, leiam, por favor, leiam Lucas 22. A noiva deve fazer isso em memorial. E Yahusha fala que ele não tomaria mais, até que viesse o reino de Yah. Ele fez aquela ceia e depois ele disse, não farei mais isto. Não farei mais isso, até que venha o reino de Yah. Ou, o que nós podemos entender disso? Por favor, irmãos, leiam isso que eu estou falando. Yah vai esclarecer a vocês. Ou vocês são a noiva, e a noiva precisa fazer esse memorial, que é a ceia. Ou vocês são o Mashiach, o corpo do Mashiach, e ele não pode mais. Ele falou, eu não farei mais. Não provarei mais do vinho, do fruto da videira. Ele não faria mais isso até chegar o reino de Yah. Então, aquele que faz isso é indigno. E Yah disse que não faria. Yahusha falou que não faria mais. E se você é do corpo de Yahusha, se você se considera um vencedor, se você se considera uma primícia, que é Yahusha, porque é isso, nós somos a primícia e Yahusha é a primícia. Nós reinaremos com cetro de ferro e Yahusha reinará com cetro de ferro. Isto é a prova de que há dois grupos. Ou você é o corpo de Yahusha, ou você é a noiva. A noiva não vai reinar no milênio. A noiva vai ir para a cidade santa e lá vai ficar. A palavra fala em Apocalipse que o corpo de Yahusha que ficar na tribulação, lá em Apocalipse 22, 4, ele não vai receber corpo glorificado, ele vai reviver. Somente a noiva vai ter corpo glorificado, porque ela não vai descer mais para a terra, ela não vai ficar aqui no milênio. O povo que for levado para a cidade santa agora, antes da tribulação, vai ser levado para a cidade santa com o corpo normal, como Enoque, como Elias, porque nós vamos descer.
nós vamos voltar de novo para a Terra. Então, aqueles que morrerem por Yalcha e fizerem parte do corpo do Filho Varão, eles não vão receber o corpo glorificado. Eles vão estar lá no céu, na Cidade Santa, mas na parte de fora do átrio, porque eles não são puros. Mas vão ser julgados e vão ser dignos de descer para a terra depois. Mas aí não com o corpo glorificado, eles vão reviver. A palavra fala lá, em Apocalipse 20, versículo 5, 4 ou 5, que eles vão reviver. Não vai ter corpo glorificado. Só quem vai ter corpo glorificado é a noiva. Então, ou você é a noiva e deve fazer a ceia, por memória da morte, como motivo da aliança, ou você é o corpo do Mashiach, que você não pode mais fazer a ceia. Está lá em Lucas 22. Ele não fará mais isso até que venha o reino de Yal. E aí, se você faz parte do corpo de Yalcha, você está sendo indigno. E aí a palavra fala assim, ó, por isso tem muitos que morrem por doença, isso, aquilo, porque eles não são de um corpo. A palavra fala assim, ó, tem que discernir o corpo do mestre, tem que discernir o corpo do Mashiach. Qual corpo tu faz parte? Tu faz o corpo da noiva ou tu faz parte do corpo do Mashiach? Tu precisa discernir qual é o corpo que tu faz parte. Tu não pode fazer parte dos dois corpos. Ou tu faz parte do corpo da noiva, ou tu faz parte do corpo do Mashiach. O corpo do Mashiach são poucas pessoas. É a igreja de Filadélfia. Você é fraco em números. É poucas pessoas. A igreja, que é a Laodiceia, ela é numerosa. Ela precisa fazer um memorial, ela tem isso como obrigação de evangelizar, de pregar a palavra da morte, que é na morte que tem a expiação do pecado. E Yalcha não ia ficar morto, ele ia ressuscitar, mas o que é importante na ceia é o memorial da morte, porque é na morte que se faz o evangelismo. Sem a morte, não faz evangelismo. Não adianta dizer, Yalcha ressuscitou. Isso não é o evangelismo. O evangelismo é a morte que gerou a purificação, o perdão dos pecados. Não é a ressurreição. A ressurreição, ela tem outro significado, não é esse da ceia. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Eu espero que a gente não precise mais voltar. Irmãos, por favor, tenham temor de Yal. Ou você faz parte da noiva, e aí está na graça, e aí vai ter um corpo glorificado. Vai ter um corpo glorificado, vai para a Cidade Santa, e lá vai ficar. Leia a palavra, está lá em Apocalipse. Ou você faz parte do corpo do Filho Varão, que é Yalcha. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Ou você faz parte do corpo de Yalcha. Yalcha é a cabeça do corpo, já subiu. E nós, por guardarmos a sua palavra, por fazermos o sacrifício de amor, sendo coparticipante do sacrifício de Yalcha, e é isso que nos garante fazer parte. Ou você é separado do mundo, ou você não está em sintonia com o mundo, ou você está em sintonia com o mundo, como a igreja está. Se você se sente separado, não entende o mundo não te entende, se você acha que os seus familiares que são da igreja não entendem você, você se sente deslocado, você não faz parte da igreja, você não vai fazer a ceia, porque Yalcha disse que ele não faria. Se você faz parte do corpo de Yalcha, você também não deve fazer, até que venha o reino de Yal. Amados, fiquem com Yalcha, que tenham um temor de Yal. E eu espero que vocês tenham entendido essa palavra. A bênção de Yalcha aí para vocês.